Olá, olá, caóticos! Você não tá no podcast errado. Esse barulhinho aqui, ó, já é alerta gatilho do tema que a gente vai tratar por aqui hoje. Eu sou Marina Roale, sou head do time de Insight do Grupo Consumoteca, sou sócia do grupo também. E sigo aqui nessa missão aqui de peso, de sentar nessa cadeira aqui, normalmente ocupada por nosso grande antropólogo Michel Alcoforado, que tá aí fazendo sua turnê Brasil afora, coisa de rico, best-seller. Se você não leu, tá fazendo errado, devia estar lendo. Mas sigo aqui com essa missão de manter de pé nosso Caoscast, o espaço de fritação de ideias, onde a cada 15 dias a gente se junta para dar nome para algum fenômeno da nossa atualidade. Venho hoje muito bem acompanhada. Vocês já sabem que Thaís Farage, sempre aqui. Olá! Especialista em consumo feminino, agora futuro também. Cada vez com uma coisa nova, né, Thaís? Novidadeira. E tenho aqui também, na bancada, um convidado super especial, que eu queria lembrar uma coisa aqui também, uma curiosidade. Pedro está presente no nosso episódio 1 do Caoscast. Ele me contou antes da gente começar a gravar. Eu falei, gente... Ele tem história nessa bancada, ele não é um estreante. Quem for caótico raiz, a gente vai descobrir nesse momento. Bota aí no comentário, na caixinha, porque nosso episódio, acho que foi em 2018. Outubro de 2018, eu pesquisei. Você foi eu ver? acho pertinente que, com o tema que a gente vai falar aqui hoje, a gente resgate o primeiro convidado do Não tá podcast, no nós. clima? E gente, foi um episódio sobre relações de beta, que a gente falava sobre relacionamento em aplicativo. Tinder tava no auge naquele momento. Eu acho que as pessoas ainda não tinham preguiça de ficar ali. Né? Hoje tem a fadiga do app. Mas até hoje tem gente que comenta pra mim desse episódio, tá? Histórico. É isso, fala caóticos, é um prazer estar de volta, assim, tô muito feliz, porque como a Marina falou, eu tava no primeiro episódio, então, pra quem não me conhece, eu sou publicitário, eu trabalho com gestão de marca, vamos colocar aí uns 10 anos. Recentemente também comecei a me aventurar no mundo da criação de conteúdo, a vida me colocou nesse lugar. Dá seu arroba pro pessoal, que já Meu te arroba segue, é né? _Pedro Maia no Instagram, e nas outras redes é o Pedro Maia. E nas minhas redes eu não falo sobre gestão de marca, aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, mas lá eu falo sobre a vivência de ter 30+, eu procuro ser um amigo 30+, que traz esse conforto pra galera da minha idade com relação aos dilemas que a gente passa aí depois que faz os 30. É isso aí. É o nosso adulto premium. Pedro vem na PF e na PJ, né? E aí vale mencionar que é aquelas marcas acho que os millennials amam, como Nubank, TikTok, já trabalhou, hoje tá no Kawaii. Então a gente vai ter um blend aqui, até porque Pedro é meu amigo também, que é um cargo muito importante. E faz todo sentido, já que a gente hoje vai falar de nostalgia, né? E nostalgia, gente, é um tema que a gente já falou em outros episódios. A gente pesquisa sempre e parece que não passa o momento da nostalgia. E todo evento que a gente vai, festival, palestra, vem alguém me falar: nossa, vocês vão falar de novo de nostalgia? Porque eu tô estudando esse movimento, eu tô interessado, eu quero saber pra onde vai. E aí vocês já sabem, né? Que quando tem um tema ali que tá aquecido, a gente vem falar dele. Mas eu queria saber de vocês, assim. Vocês têm essa coisa com a nostalgia? Tá aí, você é tão pra frente aí, a nostalgia te pega em algum momento? Então, não, no geral, eu não sou uma pessoa nostálgica. Eu sempre acho que hoje é melhor. Eu sou muito entusiasta do hoje. Mas eu tenho algumas pequenas nostalgias. Então, todos três aqui, iaxianos, todo mundo aqui foi pra UF. Ai, tem nostalgia. Eu sou muito nostálgica com o IAX, com a UF. Eu fui muito feliz na faculdade. Acho que eu tenho pequenas nostalgias, assim. Filme de sessão da tarde me pega. Mas, no geral, eu não sou uma pessoa, como era melhor antes. Não, eu gosto bem do pra frente. E você, Pedro? Cara, eu sou muito cooptado pela nostalgia. Acho que, nesse ponto, eu sou um millennial clássico, assim. E uma das coisas que mais me pega é música. Eu vou a qualquer turnê de reencontro. Eu vi Simple Plan naquela I Wanna Be Tour, que é uma turnê só de bandas emo da nossa época. Eu gastei uma nota pra estar lá na frente do RBD, quando eles se reuniram. Então, assim, e é isso. Hoje eu tenho um dinheiro que com 14, 15 anos eu não tinha, então me permite viver essas experiências aí, que eu me mergulho de cabeça. Onde tiver uma banda que eu ouvia com 14 se reencontrando, eu vou estar na pista VIP. Mas você tem essa sensação, que eu não tenho isso com show, acho que música não é esse meu lugar, tão dessa nostalgia como eu sei pra você. Mas quando você tá num show, Simple Plan, RBD, você sente que você volta pra um Pedro de 10 anos atrás? Ou sei lá, quanto tempo aí que dá nesse... Eu acho que sim, assim, me pega num lugar bastante emotivo. O show do RBD era a banda que eu mais gostava quando era adolescente. Eu fui sozinho, um amigo que ia comigo cancelou e tal.
Mas eu me senti quase que num momento de comunhão ali com o Pedro de 15 anos e com as angústias e as delícias que que o Pedro de 15 anos vivia. Então, acho que esse lugar me pega no coração mesmo. Acho que música é o que mais pega, mas assim, eu tô sempre revendo os filmes que eu via naquela época, ouvindo os álbuns que eu via naquela época. Isso é... Sabe o que me pega muito? É conteúdo antigo, assim, anos 2000, anos 90. E eu tenho uma coisa de nostalgia com revista. Porque eu fui muito leitora de revista, assim, eu tenho aquela pessoa que... Também lia. Eu tinha formação, acho que eu tinha uma formação de caráter. Eu fui aquela criança que leu Revista Recreio. Aí eu fui pra Witch, aí eu fui pra Atrevida, Smack. A Capricho foi quando eu virei, assim, nossa, aí eu virei adolescente. Aí depois fui pra as outras. Eu li muita revista, mas eu li Turma da Mônica. Ah, Gibi também Sim. li. Li Turma da Mônica. Lá em casa era obrigada a ler Veja. Adolescente era obrigada a ler Veja. gente, Meu na minha pai é uma casa. pessoa muito sugênere. Enfim, eu era obrigada a ler revista Veja toda semana, todo mês, né? Acho que era mensal, sei lá. E li muita Capricho, li muita Vogue, li muita Showbiz, depois, era Biz, depois virou Showbiz, ou ao contrário. Eu li muita revista de música, assim. Eu tenho saudade. Mas então, é isso, assim, qual é a minha questão com a nostalgia? Eu olho e falo, nossa, era muito legal ler revista. Eu não tenho nenhuma vontade de voltar no tempo, sabe? Eu não, por exemplo, na moda, a gente viveu agora um movimento... A gente viveu agora, né? Tem, sei lá, 20 anos que a gente vive um momento de revival na moda. Sim. Assim, a moda nunca mais inventou nada muito novo, né? E aí, a gente viveu um momento enorme de U2K, por exemplo. Que é essa volta do início dos 2000, né? Cara, legal, assim, mas eu olho pras pessoas, assim, principalmente pra geração Z, que acha muito novo, não sei o que, eu falo, gente, eu usei tudo isso, sabe? Eu não olho pra essa moda e fico, ai, que delícia, é a minha moda. Não, eu fico, não. Já superamos isso, né? Sabe? Bora. Sim. Eu tenho isso, tava falando da revista, até porque tem uma página no Instagram que é @meuguarda-chuva. Não sei se já ouviram falar. Que é gente, essa menina, ela tem um catálogo dos anos 90, dos anos 2000, que ela resgata revistas antigas e ela fica fotografando. E ela coloca as matérias. Então, eu fico muito nostálgica quando ela vem com as capas da Capricho. E tem várias que eu tive. Eu lembro de eu fazendo Legal. o teste na hora do recreio. Só que eu tenho um conflito, que eu tenho eu tenho uma coisa gostosinha de ver essas revistas, mas eu fico sempre muito chocada com as matérias. Porque aí que você horrível. consegue ver a tua evolução no tempo e das coisas que você desconstruiu. Então, aquelas capas do o que eles acham sobre não sei o quê. Uma menina pode chegar no menino. Então, tem daquelas coisas assim que a gente viveu, né? Vocês guardam essas coisas? Tipo, gente, tem, assim, já vou eu criticar, mas assim... pessoas guardam CDs. Nem tem o Toca CD, mas tem a coleção de CD. Você tem CD? Na casa da minha mãe tem os meus CDs e meus gente. DVDs. Então. E revista, eu tenho uma revista Recreio que me marcou e eu guardei, ela tá no meu armário até hoje, de vez em quando eu revisito, mas é uma edição só. Mas aí eu te pergunto, por que você tem os CDs e os DVDs? Porque na casa da sua mãe tem espaço. Sim, muito obrigado, mãe, por mantê-los vivos. Mas acho que é um apego. De fato, eu tenho um toca-discos, mas eu não tenho um toca-CD. E eu não ouvia discos quando era adolescente, eu ouvia CDs. Então, eles estão lá só porque desapegar deles é quase como desapegar de uma parte muito importante de mim, talvez, sabe? Sim, tem eu uma... tenho DVDs que eu nunca mais vou tocar. Porque agora todos aqueles filmes estão no streaming. Então, quando eu quero revisitar, eu tenho um DVD de Diabo Veste Prada. E eu vejo Diabo Veste Prada de vez em quando. Mas eu vejo no streaming, né? Eu não vejo, Dá muito não trabalho, pego... né? Eu nem tenho. A Acho gente que não minha tem mãe mais também não DVD. tem um aparelho de DVD. Então, assim, acho que é mais por um apego mesmo. Os meus também estão nos meus pais. Casa dos pais, É né? isso, É porque isso. por questão de espaço. Eu não tenho isso de ficar acumulando, é uma coisa ou outra. Mas sabe que uma coisa que quando a gente fala de nostalgia aí dá vontade? Eu tenho, de vez em quando, outro dia eu vi apareceu esses recortes, assim, nostálgicos em rede social. E eu tenho saudade de chegar numa sexta-feira à noite e escolher um filme na locadora. Eu acho que eu tinha mais facilidade pra escolher um filme do que hoje, que você tem lá 50 mil plataformas. Mas eu tinha aquele ritual de sexta-feira, aquele Sim. combo que você... Eu tinha também. E saía da locadora com promoção, sabe? Assim, 3 DVDs. Ou quando você tinha aquela sensação de chegou aquele lançamento que eu não vi no cinema e agora eu vou assistir. Eu acho que tinha um ritual gostoso ali que você perdeu. Tinha. Acho que hoje em dia é mais fácil, mas ao mesmo tempo é mais difícil pela quantidade de opção que você apresenta. Assim, eu passo, às vezes, mais tempo escolhendo o filme que eu vou ver, clássico, do que assistindo o filme depois, de fato, né? E na locadora você não fazia muito isso. Não tinha. Você tinha que escolher ali entre aquela meia dúzia. Eu, então, que sou do interior, gente, era entre meia dúzia mesmo. E o VHS na minha terra durou... eu nem lembro de alugar DVD, sabia? Eu aluguei muito VHS, assim. Eu aluguei pouco DVD.
Eu lembro dos dois. E eu tenho aqui o marco do todo mundo, acho que quem viveu anos 90, o marco que foi pegar 2 fitas VHS pra ver Titanic. Sim. Porque não cabia numa fita só, aí tinha isso Que de colocar a loucura. segunda. Eu vi vários. E Senhor dos Anéis também tinha uma coisa que tinha que trocar o CD, assim. Então isso me marcou. Gente, quem for Gen Z aí não vai entender. Eles estão perdidos até agora, Tem que dar um coitados. Google pra entender, talvez, o que rolou nessa conversa. Mas puxando já pra esse assunto, e enquanto a gente tava fazendo esse roteiro aqui, eu fiquei surpresa de descobrir que o termo nostalgia, ele foi cunhado por um médico lá em 1600 e bolinha, um médico suíço. E era uma síndrome, era relacionado com a dor do retorno, era uma melancolia que as pessoas tinham. Isso começou quando pessoas viajavam e começavam a migrar de cidades, e não se encontravam, acho que não tinha mais aquele senso de pertencimento, queriam ter um retorno, assim. Então é muito interessante ver como a coisa vinha ali de uma patologia e hoje tem essa sensação. Então é uma melancolia, tem um lugar ali de tristeza dentro da nostalgia. Mas o nosso nome aos bois aqui hoje, que eu vou puxar aqui, que né, temos que fazer o papel duplo, é o remix nostálgico. Que é justamente a gente entender que sim, nostalgia segue em alta, tem essa coisa de todo mundo falar que é tendência, mas não é tendência do mesmo jeito e pra todo mundo. Acho que hoje a gente, por estar num fluxo de informações contínuas, né, a gente consegue navegar por diferentes temporalidades. A gente não quer ficar preso no passado, a gente quer poder entender quando vale dar uma bicadinha, quer voltar, mas também tá olhando pra frente, pro futuro. Então, acho que a ideia aqui, com esse nome aos bois, é a gente expandir esse olhar de parar de pensar de nostalgia sempre como uma fórmula batida que, quando precisar, você vai lá, faz um remake de alguma coisa e que vai dar certo. E aí tem 3 pilares aqui pra gente entender, que é a nostalgia como conforto, a nostalgia como novidade e essa nostalgia como utopia, que vai pro lugar do conservadorismo também, que acho que não dá pra gente... Não. A gente não é Causcast se a gente não entrar nesse ponto também. Mas vamos lá, vamos começar aqui então com essa nostalgia do conforto, que eu acho que vai muito pra esse lugar que você falou ali, show do RBD, assim, é um reencontro com o eu do passado. E eu acho que é um reencontro também com as coisas que você acreditava. Porque acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco aquele brilho de romantização, de olhar otimista. E acho que quando você consome aquele conteúdo, você consegue talvez quase que renovar a fé em algumas coisas ali que na juventude de alguma geração isso fez sentido. E aí, acho que tem uma pesquisa interessante de uma consultoria chamada Umbra Yelma, que diz que é uma consultoria americana. 3 em cada 4 pessoas têm maior inclinação a comprar campanhas, comprar produtos de campanhas que têm algum apelo nostálgico. E aí, eu me deparei com um artigo numa revista americana chamada The Patterning, muito interessante, de um pesquisador que ele criou um termo chamado nostalgia pendulum, nostalgia pendulum, que é a ideia de um pêndulo que de tempos em tempos a gente tem meio que um revival coletivo de algumas eras, assim. E ele percebeu que o recorte temporal disso era 30 anos, porque o método lá de pesquisa, ele pegou filmes, séries, tendências de moda, coisas que deram um boom, e ele viu que geralmente são sempre de 3 décadas antes do momento que a gente está hoje. Então, por isso que hoje a gente tem aí a galera voltando, a galera que tem 35, que tem 40 anos, está voltando para quando tinha 10 anos de idade. E aí ele vai mostrando como... o nome desse pesquisador é Patrick Metzger. Patrick Metzger, gente, dá um Google que vocês vão achar. Ele escreveu esse artigo em 2017. E aí ele vai mostrando como, por exemplo, nos anos 70, a gente tinha um fascínio pelos anos 40. Então era filme de guerra, figurino retrô, trilha sonora orquestrada. Nos anos 2000, as pessoas já estavam na vibe dos anos 70. E aí volta a moda disco, rock vintage, uma estética mais boho, mais boêmia. Nos anos 2010, volta com tudo anos 80. Então, na toa que Stranger Things chegou já bombando, toda essa estética. E agora chegou esse momento aí, né, do anos de 2020. E aí que a gente chega aí desse... U2K. Cintura abaixo. Eu sinto que tem um lugar também, assim, pensando em moda, e talvez não só em moda, né, mas em cultura de maneira geral, que tem... o mundo tá andando muito rápido, né? Assim, a sensação de todo mundo é que as coisas estão acontecendo muito rápido. E a gente tá numa sensação coletiva de fadiga. Todo mundo exausto, é muito conteúdo, é muita novidade, é muita inovação. E aí, eu sinto que é isso, aliado com
com crise econômica, precarização do trabalho, frustração com o futuro prometido, isso junta de um jeito que para quem é milênio, a nostalgia, ela abraça, né? Então, esse mundo que você não consegue entender... Ontem eu fiz um post, sei lá, nem lembro o que era. Uma pessoa me perguntou assim, você fez um curso para aprender inteligência artificial? Você só foi mexendo? Eu falei, eu só fui mexendo. Mas aí isso para mim me acendeu uma luz, assim. Eu falei, gente, realmente, assim, as pessoas muito desesperadas, perdidas, né? Assim, me dá um curso, eu tô perdida. Então, e aí a nostalgia, ela resolve isso, né? Você volta para um tempo de mundo onde você entendia, né? Onde você pertencia, você consegue entender os códigos, as coisas eram mais simples, entre aspas, pelo menos na cabeça cartesiana, assim, a gente consegue navegar melhor quando os códigos estão mais bem resolvidos, né? E na contemporaneidade. Então, para os millennials especificamente, eu acredito que essa precarização de trabalho, crise, que também pega muita geração Z, né? Ela leva pra gente olhar pra trás. Super, assim, eu acho que ser adulto é cansativo demais. A gente tem falado disso, né? Assim, é bom também, tem obviamente lados positivos, mas é cansativo demais e às vezes a gente quer fugir desse cansaço, assim. Eu lá nas minhas redes, eu às vezes coloco umas caixinhas de pergunta para ouvir quais são as angústias do pessoal e até pensar em novos temas para debater. E, assim, tem 3 angústias que tomam praticamente 100% das respostas, que são excesso de trabalho, questões com dinheiro e relacionamento. E se você parar para olhar essas 3 angústias, elas são angústias que a gente vivia muito menos quando a gente tinha 15, 16 anos, assim. Então, acho que, obviamente, tem um distanciamento histórico aí que faz com que a gente esqueça dos problemas que haviam naquela época, mas a gente encontra nesse lugar exatamente uma ausência dos problemas que a gente lida muito hoje quando a gente tem 30 a mais, enfim. Não, e funciona muito bem, né? O mercado entendeu isso. 75% dos consumidores estão mais propensos a comprar quando o anúncio tem nostalgia, segundo a BuzzLead desse ano. E entre os milênios, 61% respondem positivamente a conteúdo nostálgico. Acho que você tá muito certo. É tipo voltar pra casa depois de um dia difícil. Essa sensação de conforto mesmo. Essa questão do millennial, até o Pedro, acho que sua rede pega muito, assim, acho que você é super síntese da persona millennial. Eu falo que ele é minha persona millennial. Eu olho pro Pedro, eu sempre penso que ele tá sempre no farol ali das questões, assim. Nas dores e delícias da millennial, eu acho que ele traduz sempre muito bem. E embora tenha essa teoria aqui que eu trouxe do Metzger, né, que ele fala que vai sempre ter um momento nostálgico, né, vai ter sempre um momento que um grupo ele vai retornar pro passado. Eu acho que a geração millennial, ela especialmente, ela tem uma sensibilidade, eu diria, por tudo que a gente estuda de geração, ela tem uma sensibilidade mais potente ainda, não sei se é assim que a gente pode falar, a nostalgia. Porque a geração millennial tem uma relação com a sua juventude de um vínculo emocional e de uma coisa muito positiva. Coisa que a gente já não vê tanto com essa geração atual. Mas é que essa geração millennial foi a primeira geração considerada global, né? Que você estava ali descobrindo o mundo, se conectando, sabendo que o jovem daqui pensa em outro continente, descobrindo uma comunidade na internet que alguém gosta de pop jamaicano, assim como você. Então, todo mundo achando sua tribo em algum lugar, através das redes. Tinha esse frisson da internet como um espaço livre, meio amador. De contracultura, né? Daquela coisa as redes sociais era o lugar dos jovens, seus pais não estavam lá, seu chefe não estava lá. Então, você tinha uma coisa ali de libertação. Então, a juventude dessa geração, ela tinha muito essa questão de uma romantização ali, né? De acreditar num otimismo, né? Num momento de mundo que a gente achava que ia mudar o mundo, acreditava no propósito, aquela coisa toda. Isso, gente, é muito bom pro milênio voltar no tempo, porque pensa, pra gente foi dada essa ideia de que a gente podia ter uma profissão com propósito, que não precisava fazer o que os nossos pais fizeram, que íamos mudar o mundo, o Vale do Silício era do bem, estava revolucionando. É isso, a coisa deu uma degringolada que só nos resta voltar pra trás, andar pra trás, olhar pro passado mesmo. De repente, você precisa se ver num show de Sandy Júnior, gritando, vamos pular, pra falar, o mundo é lindo de novo, assim, né? É quase você voltar no tempo e renovar o seu otimismo millennial. Então, acho que tem muito dessa relação. Porque essas narrativas às quais a gente foi apresentado naquela época, isso do trabalho, ou de que o mundo podia ser um lugar lindo e tal, elas caíram por terra, e elas caíram por terra não só porque caíram, mas porque a gente vai ficando adulto e vendo os outros lados das coisas. Então é retornar para um lugar em que você era quase que meio alheio às dificuldades da vida ali, né? Quando tudo era muito mais fácil porque a gente tinha mais fé na humanidade, talvez.
Mas, gente, essa também tem um lugar da psicanálise, vai dizer, que a gente olha pra trás e só lembra do que interessa, né? Essa é a minha É história editado. total. Memória é uma edição, Isso. né? Óbvio. Então, também, assim, não é que o passado era tão bom assim, mas é que Não. é mais fácil editar o passado do que ser Delulu no presente. Sim. Quando passa 2 anos que você terminou um relacionamento, você fica, ele não era tão ruim assim. É a mesma lógica. É totalmente a mesma lógica, gente. Não, e a gente fez um episódio aqui que bombou muito, que era Cringe Money, né? E era justamente focado nessa nostalgia millennial, porque, gente, toda semana tem algum lançamento do mercado entendendo. Então, a Lego, que já entendeu muito bem, então tá trabalhando muito essa lógica do brinquedo para adulto, para você se reconectar com uma coisa da infância. E Lego é uma coisa cara, muita gente não pôde comprar no passado, Sim. agora pode. McDonald's, agora eles tiveram um retorno da caixinha de McLanche Feliz versão adulto. Então é uma coisa muito... Gente, não vi essa. Eu sou muito McLover, não perdi essa. não foi aqui no Brasil, Nos Estados Unidos, mas eu vi que... Mequinho, queremos. Eu sou muito McLover, gente. Não combina com a minha persona, mas eu sou muito McDonald's. Escondo das crianças, mas eu amo. Tinha que vir com uma capricho de brinde, assim. Mas uma capricho 30 a mais, tá? Porque eu sempre falo isso. Eu comprei a queria uma capricho showbiz. nova. Ai, gente, eu acho que a minha nostalgia é showbiz, cara. Era muito legal, revista de música, assim. Hoje, porque tinha fotos únicas, né? Hoje em dia as coisas de música são tão difíceis de você conseguir acompanhar, só o Pedro consegue. Pedro consegue. Eu tento, mas o tempo dificulta. Quando eu quero saber, assim, qual é o próximo artista que vai bombar, o álbum que tá todo mundo comentando, é o Pedro a pessoa que eu vou... E eu sou mais perguntar. velha que vocês, né? Então eu vivi muito, por exemplo, grunge, Nirvana, na showbiz. Imagina, gente, é um lugar muito importante da cultura pra sempre, né? E eu tava lá, aquelas... E acho que a maneira como a gente consumia isso naquela época era tão diferente, porque era menos acessível. Chegava o dia da revista, e aí você sentava para ler a revista. Ou sei lá, você abria na MTV e colocava no momento em que iam passar os clipes, e aí você assistia aos clipes. Acho que esses momentos de conexão com as coisas que a gente gostava, eles eram muito mais valorizados, porque eles eram muito mais únicos. Agora, se eu quiser ver um clipe agora, eu abro meu celular e eu vou ver. Se eu quiser ver a foto que saiu há 5 minutos do artista que eu gosto, eu vou abrir o Instagram e vou ver. E vai ter 100 ângulos diferentes, já vai ter um meme, aí vai ter alguém reagindo à foto. Então, tira um pouco o charme do momento, né? De você sentar ali e falar, deixa eu ler a minha revista que chegou e saber o que tá rolando no mundo da música, sabe? Eu me sinto a senhorinha idosa millennial quando eu olho pra geração Z e falo, eu tenho pena deles não terem vivido o início da internet como a gente viveu. Eu tenho também. A gente tava ali quando era tudo mato, quando você tava no Tumblr, sabe? Quando tinha que esperar meia-noite pra conectar. Eu tenho, eu de verdade acho uma pena as pessoas, né? Eu vejo muito pelos meus filhos, assim, que não vão ter vivido uma vida sem internet. Eu realmente gosto, eu acho que eu tenho alguma facilidade. E eu tenho uma irmã geração Z que não pode falar nada, fica muito magoada quando eu falo dela. Mas eu descobri que ela comenta, tá? Comenta. Eu amo, e ela faz comentários super eu não vou falar nada, depois eu vou longos, adorei os comentários dela. Posso mandar, Olivia, muito obrigada, porque eu vejo lá Olivia Farage, eu falei, essa aqui, eu falei, quem é essa, tá aí? Fui redimida agora. Não, mas o que eu ia dizer é que eu vejo que é muito mais fácil pra mim, que vivi muito tempo numa vida offline, ter momentos de desconexão, do que pra pessoas que nasceram já na internet, entender que dá pra desligar, né? Que a internet desliga. É como se não desligasse, como se não tivesse, como se não pudesse existir offline. E isso é muito desgastante psicologicamente, emocionalmente, né? Então eu acho triste para as pessoas que não viveram. Você consegue desligar a internet? Eu tenho essa dificuldade. Pedro. Então, eu faço aquelas. Todo episódio eu falo isso, por isso que eles me zoam. Todo episódio eu falo isso. No final de semana eu apago. Instagram, TikTok. Ela consegue. Eu apago tudo. E aí eu fico vivendo uma vida camponesa. Como a gente vivia antes. E eu sou ex-influenciadora, né? Então eu fiz bem um detoxão, assim. Eu quase não posto, mas ninguém, sei lá, não posto nada da minha vida mais. Mas acho que você não fica na sensação de que é o prazer de estar de fora, mas você fica fora, mas você tem consciência de que tem coisa acontecendo lá. Eu acho que a gente ainda pegou uma relação... Não acontecia nada. De internet, que a gente falava, vou entrar... Tinha uma ideia de entrar e sair. E você tá lá, você só tá afastada. Mas você sabe que as coisas estão acontecendo. Quando você voltar, você vai se atualizar. Sim. Então, acho que tem uma simultaneidade de que... Não existe mais entrar e sair da internet. Quem fala isso entrega a idade, né? Que eu acho que... Ou surfar. Lembra que surfar na internet era o verbo. Então, eu acho que isso se conecta muito com esse bloco 2, que é a gente pensar a nostalgia como novidade.
E aí eu acho que tem uma camada diferente quando a gente vê a geração Z sendo nostálgica. E acho isso muito importante, porque muita marca ou muita gente que está estudando nostalgia fala, tudo igual, Millennial e Z é nostálgico. Mas eu sinto, e os dados confirmam aqui, que eles são nostálgicos de um lugar diferente, assim. A geração Z tá muito nesse remix, porque ela hoje tá consumindo coisas de um tempo que ela não viveu. É diferente você ter saudade de um Motorola Flip, porque foi o celular da primeiro desejo, né? Ou você querer reviver alguma coisa ali onde, assim, aquilo, eu tava lá. Mas aí vem essa geração agora que tá comprando câmera Cybershot lá e eles acham foto. que eles são pioneiros. Assim, de verdade, não tô debochando, tô falando sério, assim, não com a câmera Cybershot, porque não tem como, sim, mas assim, eu vejo muito isso com moda, de novo, assim, voltou um discurso pra moda que há muito tempo a gente não fazia, por exemplo, de equilibrar a silhueta, como disfarçar o quadril, um negócio que a nossa geração, de algum jeito, lutou pra combater esse discurso, né, e agora eu sinto, por exemplo, no TikTok, a geração Z, refazendo esse discurso como se fosse muito inovador, sabe? Olha só, eu sei um negócio muito genial, vou te ensinar. Tipo, gente, essa é uma técnica dos anos, sei lá, 60, sabe? Dos anos 70. Explodiu na consultoria de moda nos anos 80. Isso é velho, isso é muito velho. Mas sendo comunicado como se fosse muito novo. Eu acho que é também uma característica de toda a juventude, né? Acreditar que é mais esperto. Ela tá sendo pioneira, né? Tipo, os próprios millennials. A gente fala de... que a gente gosta de andar pra trás, gente. Porque a gente achava que a gente era esperto. Agora a gente entendeu que não é assim. Não é simples. Mas eu acho que pra eles tem uma idealização, assim, que às vezes até usamos, tá? Mas me incomoda um pouco. Porque... Não que para millennials não tem, acho que a gente idealiza também exatamente pelo distanciamento histórico que a gente estava falando, mas eles idealizam sem... Eu me lembro quando você falou da Cybershot, né? Eu me lembro de quando a gente começou a tirar foto com o celular e a usar a foto no celular, e aquele processo de ter que sentar no computador para conectar o cabo, para passar as fotos, e aí mandar pros seus amigos num zip. Nossa, sabe? Eu fiquei muito feliz que a gente pôde se livrar disso e fazer as coisas de uma maneira mais prática. Então tem essa idealização de tipo... ai, olha que legal isso. É legal, essa estética num filtro que você coloca no seu celular vai funcionar e aparece do mesmo jeito. E você não tá se tocando, acho, um pouco da parte difícil que a gente deixou pra trás quando a gente largou essas tecnologias ou esses outros jeitos de fazer as coisas. Nossa, pra mim o resumo é aquele meme do tipo, quando chegou a minha vez, comprar casa é caro, sabe? Sim. Eu esqueci todas as reclamações, mas era isso, assim. A minha vez de ser adulto, o mundo tá em crise, né? Meio que esse é o feeling da geração Z. E eu entendo, de fato, tá difícil, mas não é que o mundo tá muito em crise há muito tempo, né? Assim, se é brasileiro, eu acho que a gente viveu uma esperança, talvez, né? Os millennials viveram os primeiros governos Lula, uma esperança maior, né? E, de fato, mudanças e tal, mas assim, não é que a gente tá em crise há um tempo, assim, no Brasil. Mas sabe que tem um dado interessante para pensar isso da geração Z? É de uma consultoria americana chamada Human Flushering Lab. É um estudo do ano passado. E eles viram que 60% da geração Z diz que gostaria de viver um tempo anterior à era digital, porque assim poderia buscar um refúgio do mundo mais simples e desconectado. Eu concordo. Então eu acho que eles têm essa curiosidade, assim, e até um encantamento quando eles entendem ali como era esse mundo onde de fato existia uma separação entre o on e o off. E aí viralizou um vídeo que me pegou muito, assim, de um cara conversando com alguém da Gen Z. E aí ele pergunta assim, o seu primeiro celular qual foi? E aí era uma menina que falava que foi um iPhone 4. E aí ele falou, então seu primeiro celular foi com internet. Ela, como assim, o primeiro celular foi com internet? Ela, celulares têm internet. Aí ele vai ficando assim, ele vai bota os comentários, assim, ele vai ficando arrasado. Ele, não, houve um tempo que celulares não tinham internet. E ela falou, mas o que vocês faziam, então? Servia pra quê? Aí a gente ligava ou mandava mensagem. Aí ela, o celular era tipo um telefone? Jura? Juro, essa conversa apareceu. Gente. Aí ele olhou assim, eu falei, gente, é isso, eles não viveram isso. Então, tanto que brinca que a geração nova, a gente faz assim pra falar alô e os mais novos botam a mãozinha, né? Muda ali a referência. Mas acho que hoje, quando a geração Z descobre esses aparatos que eram gadgets super tecnológicos dos anos 2000, tipo, você ir pra um festival com uma câmera fotográfica TechPix e não tirar foto no celular,
Ou um fenômeno muito forte dos dumb phones, né? Que são os celulares sem internet, que tem um nome pra isso, que é o nosso Nokia tijolão do passado. Ele tá conectado e você conseguir, pelo menos, usar isso não só pelo lado de experimentar algo novo, num mundo que tudo fica muito saturado. Então, de repente, é outra experiência ir pra um show e tirar foto. E aí tem uma coisa aesthetic, olha... Comprei uma Tech Pix, você garimpa ali, né, em algum site de coisa usada. Mas tem uma coisa desse gadget permitir viver o presente de outra forma. E aí, conversando com a Gen Z lá da Consumoteca, a Carol, que é uma das minhas consultoras de assuntos de Gen Z, ela me trouxe essa coisa da galera aqui em São Paulo que vai pra festival com o dumb phone, mas tem um iPhone que é o iPhone da Shopee, que a galera chama, né? Que ele tem ali ele é uma versão mini, ele ainda tem um acesso pra galera conseguir pedir aplicativo. Porque tem uma parte funcional da internet no celular. Gente, faz o quê? Vai abrir aquele mapa amarelo, aquela página amarela pra chegar... Pois é. E aí, então, ela tem alguma coisa ali. Então, ele não é... Uber, acho que tem o básico funcional, mas ele não é convidativo, não dá pra você ficar na rede social. Então, ele meio que te expulsa da tela e te manda viver. Então, eu achei muito interessante aí esse hack da Gen Z hoje. E esse dumb phone é uma discussão importante, né? Pra quando a gente fala de criança e telefone, né? Eu pretendo... O Miguel, que é meu filho mais velho, quando for ter telefone, vai ter um telefone sem internet. Assim, vai ser esse telefone só pra gente ligar e garantir que chegou, que... Enfim... Você tem algum contato com ele, mas que ele não tem contato com rede social. É também essa função, né? Tentar resgatar um pouco as crianças das redes, né? É o dilema, porque é do tempo deles, né? Você tem que viver seu tempo, mas tem essa... Mas não precisa ensinar a viver o tempo deles na internet. Eles vivem, não isso precisa aí não ensinar, precisa, né? Isso vai acontecer. Gente, a Zoé, cara, minha filha que tem 1 ano, ela já faz assim, ó, de arrastar as coisas no celular. Ela já sabe. Tem um vídeo muito bonitinho de uma criança fazendo isso numa revista. E me doeu um pouco, mas ela chegava assim, fazia assim. Não, e tenta tocar na tela. Eles acham que tudo é interativo. Exato. Tipo, toca na tela, né? E aí não vai. Assim, na tela da TV, né? Ah, sim. Aí quer dar play no desenho e aperta. Minha TV não é touch, daí aperta e não vai. Mas tem um lugar também, assim, do cérebro, né? O nosso cérebro, ele gosta de voltar pra coisas que pra ele são confortáveis, né? A gente despende muita energia para aprender coisas novas, para se adaptar a um novo mundo, a um jeito diferente de fazer. Então, também a nostalgia casa com essa necessidade do cérebro de conforto, do conhecido. É isso, por exemplo, com Wandinha Adams, que, enfim, o spin-off da família Adams, que virou uma das séries mais assistidas, 252 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias, top 10 em 93 países. É um número assustador. E é óbvio que tem uma força da história, né? Família Adams é um clássico. Mas também é um lugar do nosso conforto emocional, de naquele 1 milhão de séries pra assistir, você fala, vou aqui, sabe? Aqui vai dar certo, aqui eu gosto, eu já conheço, já sei. E tem rolado uma coisa de uma transferência... de você passar para os seus filhos aquilo que teve um valor na tua infância também, né? Então, acho que Família Adams faz muito isso. Assim, você viu na sua infância e agora tem crianças da geração alfa fazendo aniversário da Wandinha. Sim, a Zoé foi de Wandinha no Halloween. Então. Totalmente nostálgica. Eu vou terminar esse episódio achando que eu sou nostálgica. Não, e And Just Like That, né? Que é o spin-off de Sex and the City, que dá pra discutir se deu certo ou se deu errado. Mas monopolizou as conversas durante a estreia, né? E isso, pra mim, já ia dar certo. Todo mundo falou sobre isso. Ou seja, Sex and the City é um lugar valiosíssimo pro milênio. Né? Foi muito importante na época que foi lançado. E agora com muitos temas a serem rediscutidos. Eu sou fã, né? Sex and the City, acho que é um case muito bom de como essa nostalgia... É esse remix nostálgico. Por quê? Tem a galera que, com And Just Like That, viu, acho que você acompanhou na época, né? Sei que você é super fã. E aí você volta e aí te incomoda essa forma de como a passagem do tempo foi feita. E tem o hype da Gen Z, que descobriu agora Sex and the City, maratonou, você vai no TikTok, elas estão todas falando da personagem favorita. E tem isso de descobrir um mundo que você não viveu, né? Então tem um pouco... vira tudo novidade que tá ali. É isso, vira tudo novidade. Eu sou viciada em Sex and the City. Pra mim é bom até quando é ruim. Eu fiquei triste que acabou. Mesmo eu tendo falado mal de todos os episódios de And Just Like That. Falei. Mas eu queria mais.
Não, e acho que assim, eu fico feliz quando eu vejo que depois que Sex and the City entrou, foi no Netflix, né? E aí a geração Z começou a assistir. Foi. Eu vi junto com eles também, foi dessa tardia. Eu fico feliz de ver que eles conseguem trazer um olhar de tipo assim, ela falou isso aqui, que é um absurdo que ela tenha dito isso aqui com o olhar do tempo de hoje, e entender que aquilo é um recorte, que aquilo naquela época fazia sentido e que isso não atrapalha e não depõe contra a qualidade do material que estava sendo exibido ali. Eu acho que tem poucas séries que passariam no olhar do tempo de hoje, né? Do século XXI. Muitas coisas envelhecem como leite, se a gente for olhar para o passado. Tem que olhar com esse crivo temporal ali, gente, entender que aquilo era o feminismo do momento. Coisas que a gente já olha hoje, opa! Exato. O que tá rolando aqui? Mas, Pedro, como é que você acha que o marketing pode acompanhar essa reinvenção do passado sem parecer que é uma caricatura, que é... que também tá fora do espírito do tempo, assim? Eu acho que tem duas coisas, assim. A primeira é meio básica, mas eu vivo dizendo isso no trabalho o tempo todo, que eu acho que a gente tem que ter pessoas das diferentes gerações na mesa que tá pensando as ideias, né? Na mesa dos criativos, assim. Em especial, para falar de nostalgia, você precisa ter uma pessoa de 35, 40 que viveu aquilo, mas você precisa ter uma pessoa de 22, 23 que vai saber fazer com que aquilo não seja brega no olhar que eles têm hoje, assim. E eu acho que a gente precisa entender que a nostalgia, para millennials, talvez ela esteja num lugar... Sabe quando você senta na sua cama para arrumar o seu armário e você pega uns objetos antigos e você fica, nossa, que delícia. Você não vai usar aquilo de novo. Sim. Para a geração Z, ela já tem um outro olhar que é mais você achar no armário da sua mãe uma chemise que ela comprou nos anos 90, mas ela combina muito bem com a saia da Zara que ela comprou ontem. Uhum. Então eu acho que entender, a depender do seu público, né? Se você vai querer revisitar com esse olhar do aconchego ou se você vai querer revisitar com esse olhar de algo que se encaixe com uma lógica atual. Porque ir por esse caminho ajuda a entender ali a lógica. Acho que isso é um grande desafio. E as marcas... Vem muito assim, nostalgia, tá na moda, vamos fazer... pega alguma coisa antiga e refaz. Mas você tem que saber, né, como usar. E aí eu acho que tem uma terceira camada aqui, que era o que... Não dá pra gente não falar de nostalgia e também não pensar nesse lugar. Que é essa nostalgia hoje, nesse lugar de utopia, de quando você olha pra esse passado, como vocês mesmos trouxeram, dessa coisa do... É uma edição, então... a gente pode olhar pra qualquer década passada e achar que ela foi maravilhosa e muito melhor do que hoje se a gente editar o que a gente quiser, né? Sim. A gente cai nesse lugar que, acho que quando a gente é jovem, a gente odeia ouvir dos mais velhos que, no meu tempo, tudo era melhor. No meu tempo, as coisas eram de outra forma. E isso cai como uma luva pra esse momento de mundo onde o conservadorismo tá voltando com tudo, né? Thaís é uma que vem falando do conservadorismo há muito tempo. É isso, é impressionante como o conservadorismo se apropria desse cansaço de todo mundo com o excesso de informação, com tanta novidade, inteligência artificial, e transforma isso exatamente, né? E como as coisas eram mais fáceis no passado, como era mais simples. Então a gente tem o Make America Great Again, que já se tornou Make Europe Great Again. A gente tá com esse tema da nostalgia em Thread Wife, né? Essa volta das mulheres que não só não querem trabalhar fora de casa, mas como... reforçam um argumento de que esse é o lugar da mulher, né? Não é só uma decisão pessoal, é de fato um reforço de gênero de que as mulheres têm que ficar em casa, que a função das mulheres é só a tarefa de cuidado, que é super complicada. A gente tem um lugar que é muito perigoso. Então, também com pautas LGBTQIA+, né? As pessoas muito resistentes a pensar nas minorias, principalmente... Com pautas que são mais novas nas discussões, né? Não para as pessoas, porque as pessoas sempre existiram, mas, por exemplo, com pessoas trans ou então pessoas não binárias, né? Toda vez que essa discussão começa a ficar mais forte, a gente vê... Tem sempre um grupo do tipo, nossa, não entendo mais nada, como era bom no meu tempo, mulher era mulher, homem era homem. É um discurso que a gente não precisa dele, não é uma nostalgia que é para voltar. Nessa época era bom só para meia dúzia de pessoas, não era bom... Né? Acho que a ideia é que o mundo seja bom para todo mundo. Então, voltar a acreditar que as pessoas precisam existir mesmo, com direitos. Acho que tem uma equação aí que acho que
a intensidade da nossa saudade em relação ao passado é muito proporcional ao nosso privilégio, né? Porque Claro. era bom pra quem, né? É. E mudar o mundo dá muito trabalho, é cansativo, né? Hoje, geração milênio que levantou tanta pauta, tá exausta. E aí, você tem que negociar, porque o novo é isso, tem que negociar, debater, chegar num consenso, ir pra cá e pra lá. E aí tem uma galera que fica cansada e fala, gente, não era melhor antes, né? E aí vem esse discurso de tudo. Então tem na questão da estética, na questão política, dos papéis na sociedade, tudo tem esse retorno. E aí, Pedro, eu queria ver, você como estrategista de marca, que deve estar sempre em debates acalorados ali, como que a gente usa as coisas, você acha que tem aí um perigo, assim, de uma marca trabalhar com nostalgia, mas voltar para valores que não são interessantes para essa marca? Enfim, alguma coisa nessa linha? Eu acho que tem, e eu acho que é um terreno bem escorregadio, assim, porque tem certas coisas que são inaceitáveis hoje, que há 30 anos atrás eram corriqueiras. Como você falou, né, a maneira como os grupos minorizados eram retratados, certos consensos científicos que, né, a comunidade científica batalhou muito para alcançar e que hoje a gente vê pessoas questionando e tal, então... Até coisa simples, tipo a Terra é redonda. Exato. Não precisa nem ser muito... Vacina, né? Vacina. Nem conceitos tão complexos, não. Coisas, às vezes, muito... que a gente achou que já estavam dadas, né? E assim, então tem muita coisa que eu acho que não pode, não deve ser resgatada mesmo, assim, mas eu sinto também que na gestão de marca, a gente, com esse como colocar de uma maneira segura, assim, como esse avanço do conservadorismo nas mídias, na propaganda e tudo mais, a gente está tendendo a ficar mais neutro do que a gente, enquanto marca, era ali, talvez 2015, 2016, em que as marcas estavam todas colocando arco-íris nos seus logos e tudo mais. Só que aí, de um lado, você vai ter um público que não vai aceitar certos resgates, né? Porque eles são ofensivos, porque eles não cabem, né? São roupas que não cabem na gente hoje. Mas você também vai ter, do outro lado, um público que vai usar desse apego para esconder certos preconceitos também, assim. Aí você tem casos tipo Pequena Sereia, que a Disney refez e recebeu uma grandíssima onda de ódio porque a personagem principal era negra e a Ariel no desenho não era. Então, e ela é uma sereia, e sereias é uma sereia que não existe, né? Exato, vamos partir daí. Mas então eu acho que tem esses dois riscos, né? De você trazer alguma coisa de volta e mexer tanto para caber no tempo de agora que ela se desconecta das pessoas que gostavam daquilo. Ou de você trazer beber muito da fonte, trazer muito como era antigamente, e aí você trazer pautas que hoje não cabem mais. Então você fica ali meio que num limbo, nesse terreno ali para entender, tá, eu trago, mas eu trago com ajustes, eu tenho que bancar esses ajustes também, porque não adianta, né, o hate ele vai vir, e aí acho que a marca precisa entender quanto trazer, o que trazer, e fazer essa medida aí. Eu acho muito bom isso que você fala do bancar, né? Porque a marca tem que saber quem você quer falar e bancar. Não vai ter agradar a unanimidade. Acabou a unanimidade, gente. A rede social acabou, assim, vai ter sempre um backlash de hate. O negócio fizer muito sucesso, você pode ter certeza que a próxima pauta é odiar o que fez sucesso. Sim. E aí tem que ter um pouco de tranquilidade para navegar depois do hate, né? Que as marcas em geral, eu sinto que sofrem muito, né? Elas têm pouco estômago para não serem amadas e bajuladas. E eu entendo, mas é isso aí, pessoal. Não tem outro caminho mais. Acabou. Essa questão do conservadorismo, eu lembrei até da American Eagle. Essa de jeans que botou a Sydney Sweeney lá, fez jeans. A piadinha dos bons genes, né? Essa que reverberou muito aí. Quem não segue deve ter ouvido falar dessa campanha, que era lá... que é a Sydney Sweeney, o nome dela, né? Tem bons genes, né? Fazendo uma brincadeirinha com jeans e, gente, tem muita camada por trás disso. A gente foi ficando tanto com medo de qualquer, né, posicionamento, que eu vi uma campanha do Felca com a Vans. E a Vans fala, a gente é esquisito mesmo, alguma coisa nesse sentido. E eu vi pessoas falando meio assim, a Vans se posicionando. Eu falei, gente, ela pegou um homem branco, magro, e chamou de esquisito. Assim, que posicionamento. Assim, não entendi. Mas teve uma polêmica E eu fiquei assim, nossa, realmente tá difícil mesmo. Porque... E eu sinto que vai ser pior, porque ano que vem, ano de eleição, né? Sim.
E aí as coisas ficam ainda mais acirradas. A gente tá mesmo vivendo um momento conservador, mas as marcas não podem esquecer que todas as pautas que foram levantadas, todos os direitos que foram conquistados, todo mundo que se levantou e falou não morreu, não deixou de existir. Então é isso, assim, faz uma campanha de jeans dessa super racista, é óbvio que vai ter backlash. Sim. E aí se aguenta ou não, porque as pessoas, não é porque a gente tá num momento que tá todo mundo com mais medo de posicionar, que as pessoas, né, que os grupos minoritários, que às vezes nem são minorias, né, quando a gente pensa em negros e mulheres, não são minorias em números no Brasil, as pessoas não deixaram de existir. Sim. Então, cuidado. Mas eu acho muito louco, assim, porque a gente pegou... aí a nostalgia na fala, né? A gente pegou uma época, na minha época... Não, mas ali nos anos 2018, 16, 17, a gente via, em especial, pensando especificamente com relação à pauta LGBT... que eu mencionei, nas marcas botando arco-íris no seu logo e contratando pessoas LGBT para suas campanhas e tudo mais, bancando. Eu lembro de ler um case de Doritos, eu acho, em que eles fizeram um post, fizeram um Doritos que era colorido, e aí as pessoas conservadoras caíram em cima, e eles responderam todos os comentários, meio que botando banca e fazendo disso a mensagem que eles queriam passar. E isso não existe mais. As marcas, elas estão... entendendo esse espírito do tempo aí, e estão se segurando, e eu acho triste. Eu acho que, como você falou, os públicos ainda estão aí, as pessoas estão consumindo ainda, sabe? Eu não sei qual foi eu não lembro qual foi a marca de jeans que, em resposta, ou talvez não em resposta, né, mas muito... Foi Levi's, não foi? Foi Levi's, que foi Levi's ou Calvin Klein? Foi Calvin Klein, eu acho. Fez com as meninas do Cat's Eye, né? Que é um grupo super diverso, que tem, tipo, meninas negras, asiáticas, e aí... eles, acho que por um acaso também, o anúncio deles saiu um pouco depois da polêmica da Sydney Sweeney. E aí você vê que a resposta foi super positiva também, em especial com a geração Z, que acho que é porque o público também da banda. Mas, então assim, a galera, as marcas estão se rendendo um pouco, vez ou outra você vê uma que ainda banca, mas eu fico meio entristecido por a gente ter vivido esse momento em que a banca, às vezes, era o posicionamento de marca, sabe? Bancar isso era o posicionamento. Mas sabe o que eu sinto? E no 2015, 2016, esse momento, era muito cool ser progressista. E agora é muito cool ser conservador. Esse, pra mim, é o grande problema para as marcas, né? Porque não é que as pessoas progressistas e com pautas progressistas pararam de consumir ou pararam de escolher as marcas desse jeito. Mas as marcas, como elas querem sempre parecer cool, não importa qual é o momento, qual é o espírito do tempo, o que tá bombando e o que não tá, elas têm que ficar fazendo um enorme... é isso, assim, precisa fazer o caminho que tá dado no momento. E o caminho do momento é o conservadorismo. Mas, de novo, gente, a gente vive num mundo polifônico, né? Assim, a gente não tem mais um mainstream e uma contracultura. A gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo. Então, do mesmo jeito que a gente tem um Trump, a gente acabou de eleger uma votação assustadoramente enorme, maravilhosamente enorme, o prefeito de Nova York, super progressista, enfim, com pautas totalmente anti-trumpistas. Então, lembrar que as coisas acontecem ao mesmo tempo. E para mim, a marca que consegue atravessar um momento de conservadorismo progressista, lá na frente, porque as coisas voltam, né? Lá na frente, ela é a marca que dá certo. Ela é a marca que sai na frente, ela é a marca que, de fato, ocupa um lugar que ninguém tira, né? Então, galera das marcas, tivemos aulas hoje aqui. Acho que a gente não precisa nem fazer um fechamento único de dica pro mercado, que a gente sempre faz, porque acho que já tem aqui. Mas acho que a mensagem que fica quando a gente fala de nostalgia é não tratar a nostalgia como mais uma trend, que, vou seguir ali como se fosse um formato de conteúdo que você copia e... Não, tem que ter intenção, né? Falar de nostalgia é você resgatar um discurso, um momento na história, valores. Pode ser atualizar, pode ser voltar, mas fazer ali uma releitura. Acho que tem que ser tudo muito bem pensado. Qual é o público? O que você vai bancar com isso? Qual o gatilho emocional ali que tem por trás disso? O que você ganha e o que você perde enquanto marca? Então, nostalgia tá aí. Mas use com moderação e use com intenção, porque queremos todos voltar ali no tempo, mas olhar pra frente também. Olhar pro que era bom, não pro que era ruim. Exato. E não é uma chave mestra, né? Acho que não é uma resposta pra tudo. A marca precisa entender se aquilo faz sentido pra ela.
Às vezes a embalagem da sua marca de manteiga dos anos 70, será que ela vai... Tem que ter essa humildade também. A marca tem que ter essa humildade. Mas será que essa embalagem de manteiga dos anos 70 vai tocar no coração das pessoas? Talvez vá. Talvez signifique um momento em que a vovó fazia o bolo no domingo e aí vocês lembram, quando você traz essa embalagem de volta, isso te pega num lugar. Mas talvez não. E aí talvez a nostalgia não seja uma estratégia para sua marca. Você encontra outras coisas, não precisa... Não é um resultado que vai funcionar para todo mundo. Então vamos pro Joga na Roda, esse momento onde temos refs pra nossa audiência. Que dica você traz? O que você joga na roda, Thaís? Uma coisa que eu tenho feito muito legal, que, de novo, né, eu tô repensando, talvez eu seja nostálgica, assim. Que eu faço muito lá em casa, e eu vou deixar a dica, é pegar um diretor de cinema clássico e rever toda a obra, assim, sabe? A gente fica vendo muita série, mas tem tanto filme legal e que a gente às vezes não viu. Então, por exemplo, a gente fez há pouco tempo lá em casa Brian De Palma, e vê tudo do Brian De Palma. Pega uns diretores que você gosta e vê a filmografia. Faz muito sentido quando você vê a obra da pessoa completa. Essa é a minha dica. Gente, os filhos da Thaís já estão com um repertório. Não, mas Brian De Palma as crianças não viram, não. Foi só eu e o Ivo. Sei, mas você tem isso, né? De botar seu filho pra ver filme. Vou dar essa dica também. Eu e o Miguel, que é o meu filho mais velho, eu fiz uma lista de filmes que foram clássicos pra mim. E a gente revê junto. Então, De Volta para o Futuro. E tem uns que não são tão bons, que precisa ir pautando mesmo. Ele amou Mudança de Hábito, 1 e o 2. Deixo a dica pra quem... Sabe que eu fui no musical e tinha muita criança, né? Gente, pega muita criança. Amou, a gente viu 1 bilhão de vezes. De Volta para o Futuro, Mudança de Hábito e Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim, lá em casa a gente viu assim, sem brincadeira, 1 bilhão de vezes. Então também é muito legal pegar os filmes que foram importantes pra você na sua vida criança, assim, em Sessão da Tarde, que você gosta de rever. Miguel vê várias comédias românticas comigo. Eu amo, gente. Maior programa legal de fazer com o filho. Eu vejo O Amor Não Tira Férias todo ano, na época do Natal. Já tá na época de ver de novo. Amo esse filme. Pronto, vou ver com o Miguel esse. A gente não viu. Amo esse filme, amo. Pedro, o que você joga na roda? Boa. Como agora eu tenho essa outra faceta e além de publicitário eu me tornei criador de conteúdo, eu vou indicar um criador de conteúdo para fortalecer a minha classe, que é o Jean Capuani. E ele faz vídeos revisitando memórias da nossa infância. Ele tem um conteúdo muito legal e ele fala de novelas, personagens, o preço das coisas quando a gente era mais novo. E ele tem um quadro em que a pessoa manda uma data, tipo a data do seu aniversário, e aí ele diz tudo que passou na televisão no canal X eu amo naquele essas dia, com o introzinho do programa. Então você ouviu, tipo, qual era o intro do Vale a Pena Ver de Novo, qual era o intro da TV Globinho de manhã. Então, assim, ele tem um conteúdo muito legal que traz não só esse sentimento gostoso, mas um monte de referências maneiras pra gente pensar nostalgia. Então eu indico o Jean aí. Ótimo. Eu vou indicar Shakespearito, Foi Sem Querer Querendo. É a série que conta a história do Roberto Bolanhos, que é o criador do Chaves. Tá na HBO. É uma série, né? Adoro biografias. E, gente, eu já sabia que ele era um cara genial, Chapolin, Chaves, mas eu não tinha ideia de como tudo ali vem dele, todo aquele universo. E ele era um publicitário, ele era da nossa classe. Olha, não sabia. Descobri isso com a série, não tem problema, acho que dá esse spoiler. E descobri, porque também tá no início, que o grande episódio de Chaves em Acapulco, que acho que todo mundo... Clássico da nossa vida. Não tem como alguém ser uma criança dos anos 90, 80, que não viu isso. Foi um publi. Eu nunca me liguei que aquilo foi um grande publi. Nem eu. Foi Olha que publi bem feito, foi uma gente. coisa assim que... Gente, tá no início. Vocês vão descobrir isso no primeiro episódio. Então, eu não tô dando grande spoiler, né? Assim, a vida real já aconteceu. Gente, mas foi uma coisa assim, olha, a gente precisa... Tem um cara aqui que quer que a gente vá lá no resort dele. E o Bolanhos falou, não vai dar certo esse episódio. E aí eles foram construindo e foi o episódio icônico. Não, então, gente, eu amei descobrir isso na série. Acapulco para o mundo, né? Exato. Acapulco virou o sonho da América Latina depois do Chaves. Amei. Que legal. É um fenômeno. A história é essa. Enfim, vamos encerrando por aqui com esse sentimento de nostalgia, com uma listinha de coisas para revisitar depois desse episódio. Bem climinha de final de ano. Pedro, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer estar aqui de volta. É isso, relembrando o primeiro episódio do Causcast. Então, revisitem aí. Acho que vale assistir sempre com aquele olhar de que o que foi gravado há 8 anos atrás pode ser que eu não me responsabilize por todas as opiniões que eu dei naquele episódio. Mas muito Thaís, minha parceira aqui de mesa, muito obrigada. Eu amei, obrigada. Esse é o último episódio do ano? Capaz não, o último vai ser o RD. Já nostálgica de saudade de Pedro, já me apeguei. Venha mais, Pedro. Por favor, Pedro, volte mais. Gente, muito obrigada. Beijos. Até a próxima.